Olá, sejam todos bem-vindos! Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua companhia e bem-vindo aos 7 dias de decretos. Sim, nós vamos aprender que palavras são decretos. Não é verdade? Olha só o que está escrito em Isaías 55:11. Assim também ocorre a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. O que faremos nesses 7 dias? Vamos enviar palavras no mundo espiritual para destravar nossa vida. Você sabia que às vezes há uma situação na sua vida que está precisando somente de uma palavra? Que venha de você mesmo. Sim, que você declare. Olha só, quando Deus foi construir o mundo, criar o mundo, ele disse, haja e ouve. Não foi por meio do pensamento, foi por meio da palavra. E é isso que vamos compreender. Eu quero que você abra a sua mente, o seu coração. Faremos nesses 7 dias, 7 decretos, e no qual faremos decretos segundo a palavra de Deus. É ela que é espírito, é ela que é vida, é ela que vai produzir aquilo que a gente vai enviar, ok? O poder está na palavra, o poder está na palavra. Por isso que às vezes o inimigo da nossa alma, ele traz uma irritabilidade na sua vida. Você sabia disso? Por meio de pessoas, por meio de situações. Por quê? Porque quando a pessoa ela está irritada, ela libera palavras. Olha só que interessante. Ela fala, é por isso que eu não vou terminar, é por isso que nada dá certo, é por isso que fulano não sei o quê, por isso que para mim nunca flui. Ei, sabe por quê? Porque ele sabe que para ele agir, ele precisa que você libere a palavra, que você dê a ele legalidade. E ele tem trabalhado segundo a palavra que tem saído da sua boca. Vamos mudar isso? Vamos declarar palavra de vida. Vamos declarar palavras de bênçãos para nossa casa, para nossa família. Vamos tirar da mão do inimigo aquilo que a gente tem entregado de bandeja a ele. Por isso que a palavra do Senhor nos diz, conhecereis a verdade. Olha a verdade aqui. A verdade é a palavra, é Jesus. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Sabe por quê? Uma vez que você conhece ela, você se torna livre. Aí você pensa, não vou declarar mais qualquer coisa. Ei, tá demorando o ônibus? Senhor, me dá graça, me dá paz, me dá alegria para esperar. Não vou amaldiçoar. Porque o inimigo só está esperando que eu libere essa palavra para poder agir. Não vou. Senhor, tá difícil aqui nas vendas, mas creio que o Senhor vai mandar clientes. Creio que o Senhor tá abençoando. O Senhor vai trazer esses clientes até mim. Para de dizer palavras que estão amarrando a sua vida. Então vamos lá? Eu preciso que você tenha essa compreensão. Faremos 7 dias, 7 decretos. Por que decretos? Porque é o livro de Esther, no qual não é mencionado Deus. Porém, você vê a mão de Deus. Você vê Deus conduzindo e protegendo o seu povo. Porque lá atrás ele fez uma aliança com Abraão. E ele está cumprindo com essa aliança. Mesmo que o nome dele não seja mencionado. Mas a gente percebe a presença do Senhor aqui. E o que acontece? Tudo aqui é governado por decretos, por palavras. É onde a gente vai governar a nossa vida agora. Nós vamos governar a nossa vida por palavras. Então eu quero que você entenda o primeiro decreto. Nesse primeiro decreto, nós vamos declarar uma palavra de vitória na sua vida. Eu vou declarar uma palavra de vitória na minha vida. Vai anotando os 7 decretos. E eu preciso que você repita essa palavra, o versículo no qual a gente vai citar por 7 vezes no dia. Que isso, Graciela, tem algum fundamento bíblico? Gente, só olha para a palavra. Quando Eliseu disse aos oficiais de Naamã, fale com ele para mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, Naamã não quis. Naamã achava que o rio era impuro. E aí, o que os oficiais dele disseram?
Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Nós precisamos entender que o mundo espiritual, ele trabalha de formas diferentes. Então, nós vamos declarar 7 vezes ao dia o versículo que vai transformar a nossa vida, que vai mudar a nossa situação. E qual versículo é? Anota aí, gente. O primeiro decreto está em Esther, capítulo 1, versículo 20. Nós vamos meditar em Esther porque foi através de decreto, de palavras, que tudo aqui, toda essa situação foi governada. Você vai governar pela sua palavra, você vai governar pelo decreto que sai da sua boca. Olha só o que diz em Esther, capítulo 1, versículo 20. Assim, quando o decreto real for proclamado em todo seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, dos mais ricos ao mais pobre. Sabe o que está acontecendo aqui? Regis foi afrontado. O rei Xerxes foi humilhado. O rei Xerxes foi desonrado por uma mulher. Não era qualquer mulher, era a rainha desse povo. Você pensa que o rei ficou 180 dias, 6 meses, mostrando toda a glória do seu reino, mostrando toda a riqueza, servindo em taças de ouro, mostrando para os seus oficiais, para os nobres, do mais rico ao mais pobre, toda a sua glória. E no 7º dia, olha o 7 aí, tem tanto 7 aqui, tantas informações, mas ele deu uma festa durante 7 dias. E no 7º dia, a rainha o desonrou na presença de todos. Sabe qual vai ser o seu decreto? Quem tem te desonrado? O inimigo tem te humilhado? Tem te afrontado? A nossa declaração será: terei a dupla honra. Serei honrado pelo Senhor. Sim, porque através de um decreto, o rei Xerxes muda essa história. Sim, ele muda, ele faz com que haja uma nova rainha. A Vasti foi deposta do seu reinado e foi colocada uma nova rainha por meio de decretos. Então vamos declarar? Vamos declarar a palavra do Senhor onde você foi afrontado, onde você foi desonrado. Você terá a dupla honra do Senhor. Está escrito em Isaías 61:7. 7 vezes você vai dizer esse versículo. 7 vezes neste dia que você está ouvindo essa mensagem. Você vai dizer: em lugar de vergonha que sofreu, o meu povo receberá a porção dupla. E ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Que assim seja na sua vida e na minha vida. Nós seremos honrados, nós receberemos dupla honra. E que virá de onde? Virá do Senhor. É o Senhor que vai nos honrar. Mas você precisa declarar no mundo espiritual essas palavras e elas vão começar a ter vida. E ela vai começar a agir em favor da sua vida, em favor da sua família. Aquele que te afrontou verá Deus te honrando duplamente. Não é qualquer honra, não. Aqui está falando dupla honra. Não é qualquer uma. Então, declare no dia de hoje o versículo 61:7. 61:7. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. E ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Que assim seja na minha vida e na sua vida. Amém? Vamos orar para que o Senhor nos abençoe e traga essa honra sobre a nossa vida? Pai, damos graças ao Senhor por esse primeiro dia de decreto, Senhor. Sim, será, Pai, são dias maravilhosos, dias de milagres que veremos aqui.
Em nome de Jesus, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder. Pai, haja na vida dessas pessoas, em nome de Jesus Cristo, que palavras que vão ser liberadas aqui começam, Senhor, a ter vida e que ela começa, Senhor, produzir para a qual ela foi enviada. Em nome de Jesus Cristo, essas pessoas que foram humilhadas, afrontadas pelo inimigo das almas dela, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, que elas sejam honradas pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo, que elas sejam duplamente honradas. Manifesta a tua glória, manifesta o teu poder sobre a vida dessas pessoas. E eu os abençoo em nome de Jesus Cristo e libero uma palavra de bênçãos na vida dela. Que assim seja feito, em nome de Jesus Cristo. Que assim seja feito, em nome de Jesus Cristo, e que assim seja feito, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa e a sua família.